Muito bem, amigos, vamos lá, falar com o nosso pessoal, o nosso povo, o nosso público, através do canal Fatos, Informações e Opiniões, aqui com Ed Moreno no YouTube. E você pode participar do canal deixando seu like, clicando no joinha, você pode também se inscrever, comentar, é muito importante, E você pode indicar, ou passar os nossos links aí nos grupos de WhatsApp ou aqui mesmo pelo YouTube, indicar para amigos aí, o nosso canal Fatos, Informações e Opiniões, que começou no ano passado e hoje é a voz da população de Ponta Porã. E nós noticiamos aqui vários fatos, e é por isso que eu sempre peço, é muito importante o seu like, o seu joinha, o seu clicar no joinha aí e a sua inscrição, Até o mês passado nós estávamos com 100 inscritos, agora já estamos com 120 inscritos, 121 para ser mais exato, se não entrou alguém até eu ter começado esse vídeo. Então de 10 em 10 a gente vai indo, começando, e tem um fato muito importante, hoje. Infelizmente, o Brasil vive um momento de turbulência, e de sanções e imposições por parte do judiciário, E a gente citando o STF, automaticamente a gente é prejudicado no algoritmo. Então, faz com que o nosso link ele não seja tão divulgado assim, E por isso que a sua participação aí clicando no like, dando seu like, clicando no joinha e se inscrevendo é muito importante, porque aí sim o YouTube passa a mostrar o conteúdo com relevância e aí indica, acaba indicando mais vezes o boletim aí, para muitas pessoas, para mais pessoas. Bom, vamos lá, começando com as informações aqui. E a questão é que o Brasil, como eu disse no começo, está bastante bagunçado. Então, infelizmente, o governo que aí está, o judiciário que, através do STF, está tentando tomar o poder, com decisões que são consideradas aberrações jurídicas, vai levando o país para um precipício, e esse precipício parece não ter fim, O deputado federal Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, que conhece de perto o dia a dia dos caminhoneiros, fez um grave alerta no programa Raio X da Política, no canal Fator Político BR. Segundo ele, hoje o Brasil já vive uma recessão completa no setor de transportes, e com um aumento de 50% das tarifas imposta pelo presidente Donald Trump dos Estados Unidos, o transporte de cargas vai parar completamente. Abre aspas para Zé Trovão: não tem como ser diferente. A empresa ou as empresas já estão reduzindo a produção. Se não tem para quem entregar, Então, é bom lembrar que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do país, que importou 42 bilhões de dólares em 2024. Para o deputado, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes é a única saída para estabilizar a normalidade jurídica do país. O impeachment do ministro Alexandre de Moraes seria a única solução, na opinião do Zé Trovão e de muitos, muitos políticos aí, inclusive jornalistas da extrema imprensa, que estão começando a acordar. Devagarinho estão, E o povo, segundo o Zé Trovão, tem que ir para as ruas com essa mensagem. Se o povo não vier, não vai adiantar nada. É o que eu tenho falado aqui desde o início do canal Fatos, Informações e Opiniões. O povo mete medo em político, mete medo no judiciário, em qualquer situação, principalmente de políticos, Se o povo for às ruas, sim, causa pressão. É o povo que manda. Mas o povo tem que ir para a rua. Essas paralisações de um dia, elas são boas e demonstram força, mas elas não são suficientes. As paralisações, os movimentos populares, eles precisam ter continuidade. E de fato fazer tudo parar, senão a coisa não funciona. O povo tem que mostrar força, tem que mostrar descontentamento. Por quê? A gente vê aí que o povo está descontente, está sofrendo, está passando por vários problemas devido a decisões do judiciário brasileiro e às péssimas decisões do atual desgoverno, mas é preciso mostrar esse descontentamento, Não adianta só vir sanções dos Estados Unidos e o povo ficar quieto. É preciso ir para as ruas, é preciso mostrar insatisfação. E é sempre assim, a gente tem dito aqui, o que o deputado Zé Trovão afirmou hoje é fato. É fato, o povo precisa ir às ruas, sair às ruas, exigir impeachment do ministro, do presidente, enfim, é preciso sair para as ruas, é preciso
pedir, porque aí o político sim, aí o político age. Aí o político age. Os outros ministros se assustam porque as coisas são assim. Se o povo estiver na rua, aí sim causa medo. Se não, é sinal de que eles estão tranquilos, o povo está com medo ou está acomodado, está satisfeito e nada acontece. Então é preciso que a população reaja, né? Por isso há um movimento aí, Reaja Brasil. Aliás, é esse o tema do próximo manifesto no dia 3 de agosto, né? Que vai ser em todo o Brasil, né? Pelo que a gente tem visto aí. Ontem nós falávamos sobre esse manifesto, né? Que normalmente é organizado aí pela direita, pelo pastor Silas Malafaia, e agora ele disse que não, né? Ontem o Silas Malafaia disse que não, é a população brasileira que está exigindo manifestos no dia 3 de agosto. Então, ela deve se estender por todo o Brasil. Claro, focado no epicentro, né, do manifesto, em São Paulo, na Avenida Paulista, muito provavelmente. Mas ela vai ultrapassar, né, os limites aí do estado de São Paulo, a divisa do estado de São Paulo, para se espalhar por todo o Brasil. E com esse tarifaço aí, né? É só uma das situações, mas o transporte é tudo. Parou o transporte, parou o país. Então, a partir do dia, aliás, o Zé Trovão está dizendo que começou, vier a taxação, não houver uma conversa, não houver um acordo, já na primeira semana aí de agosto, o transporte para, né? Para porque vai ficar sem combustível, né? Esse é o alerta que está fazendo aí o deputado Zé Trovão, que com tarifaço de 50% o transporte de carga vai parar no Brasil já no início de agosto, nos primeiros dias de agosto. Então, é a situação que vamos enfrentar por causa de uma situação de incompetência do nosso governo e de autoritarismo por parte do judiciário brasileiro. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passou a considerar hoje, dia 23, né, a imposição de sanções ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, dos Republicanos da Paraíba, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Trata-se da primeira vez em que líderes do Legislativo brasileiro entram no radar direto da Casa Branca, que já vem monitorando membros do Supremo Tribunal Federal. A movimentação americana ocorre em meio a crescentes críticas de Washington à conduta de Mota e de Alcolumbre, sobretudo pelo que o governo Trump considera como comissão ou alinhamento com decisões do STF frequentemente contestadas por parlamentares de oposição. No caso de Hugo Mota, a reprovação se concentra na sua resistência em levar à votação o projeto de anistia a investigados e condenados por suposta tentativa de golpe, proposta que poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já Alcolumbre é criticado por se recusar a pautar pedidos de impeachment contra os ministros da corte, incluindo Alexandre de Moraes, cujo visto para os Estados Unidos foi recentemente revogado. Então, entra na mira agora de Donald Trump. E a lei Magnitsky, que está para ser sancionada, né, pode vir a atingir também o presidente ou os presidentes do Legislativo brasileiro. E nessa história toda, o que se exige sempre, o que se pede sempre, o que se espera são as manifestações por parte da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Mas a gente já sabe que há muito tempo a Ordem dos Advogados do Brasil, com viés de esquerda, vem sempre tomando decisões e se manifestando de forma errada. A Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, a OAB São Paulo, juntamente com entidades alinhadas à esquerda, promoverá na próxima sexta-feira, dia 25, um ato público em São Paulo para manifestar o apoio ao Supremo Tribunal Federal, ao STF e ao Ministério Público, além de fazer frente a pressões internacionais recentes, especialmente vindas dos Estados Unidos, né? Ignorando totalmente o que o STF tem feito com os advogados, né? Principalmente os que estão trabalhando na defesa dos acusados aí desse golpe fictício, né, que é inventado aí pelo STF, principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes. E a mobilização vai ocorrer no tradicional Largo de São Francisco, na capital paulista, e vai contar com a participação de diversos grupos sociais. Olha só, as entidades representativas que vão participar, né? A União Nacional dos Estudantes, a UNE, que você não pode
entrar lá, né, em nenhum debate, que se for de direita sai de lá no tapa, né, no empurrão por parte de um monte, né, sempre agiram de forma covarde. Esse é um dos, né. O Instituto Vladimir Herzog, o Coletivo Prerrogativas, a Associação Brasileira de Imprensa, a comissão, aí depois a gente fala, né, da extrema imprensa, tem coleguinhas aí que acham que a gente tá pegando no pé, né, mas a Associação Brasileira de Imprensa, né, deveria se chamar a Associação Brasileira da Extrema Imprensa, vai participar, né. A Comissão Arnes, a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, que não devia estar metida aí, mas está, né, infelizmente a gente sabe que faz tempo está. O Fórum das Centrais Sindicais, e o IBCRIM, que quase dá uma ORCRIM, né, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. E a iniciativa surgiu como resposta direta a declarações do presidente Donald Trump, que mencionou a possibilidade de novas tarifas comerciais contra o Brasil e ao anúncio sobre a revogação dos vistos norte-americanos para ministros do STF. Uma vergonhosa manifestação da OAB Seccional de São Paulo, né? Vergonhosa mesmo, né? E faz hora que a OAB só se pronuncia para defender, né, os desmandos hoje do STF. Bom, vamos mudar um pouco de assunto e falar de coisa boa, porque você não tem o Bob, né, ou o Bob's, porque o Bob's está chegando em Ponta Porã no dia 25. Então o Bob's está batendo na porta aí. Se você sentir a falta do Bob's, não sentirá mais falta o sabor dos encontros, uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. A trajetória de 70 anos do Bob's, né, dá experiência e solidez para ousar e inovar. E claro, o Ponta Poranense, a partir de agora, o fronteiriço, né, não vai deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos através do Bob's Fan. Vire um Bob's Fan através do site bobs.com.br, né? Participe aí do Bob's Fan e você terá grandes vantagens aí, né? E o cardápio traz muitas coisas saborosas e gostosas, né? Sanduíches, acompanhamentos, sobremesas como os milkshakes, né, famosos do Bob's, saladas, café da manhã, enfim, né? São muita coisa boa que tem para você a partir de sexta-feira, quando inaugura o Bob's aqui em Ponta Porã, né? Só para você ter uns exemplos aí, o Bob's Play e Jurassic World, que é o sanduíche Bob's colossal, né? Estará sendo servido. Também o milkshake sabor de milho, que tem sido, né, uma grande... tem saído bastante, né, no Bob's e tem tido uma procura grande, né, no Bob's. E aqui em Ponta Porã, a partir de sexta-feira, o Bob's, que está instalado ali na Avenida Brasil, esquina com a Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José, estará atendendo em Ponta Porã, estará funcionando. Então a grande inauguração na sexta-feira, e nós estaremos por lá para cobrir essa inauguração do Bob's Ponta Porã. Quem está conosco também é a Coop Home Office, construtora e incorporadora, né? A incorporadora e construtora Coop Home Office, que vem com um projeto diferenciado, moderno e arrojado, né? Com a perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar e empreender. Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã, né? A Coop Home Office
Para quem ainda não identificou, é muito fácil, né? É aquele prédio moderno, bonito e que está em fase de conclusão ali na rua Deputado Aral Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. E você acha que não tem condições de conquistar um apartamento da Coop Home Office? Você está enganado. Você vai chegar ali no plantão de vendas da Coop Home Office, que fica ali mesmo, né, na frente de onde o prédio está sendo levantado, ali em fase de conclusão. Você vai entrar no Supermercado Bom Gosto pela rua Deputado Aral Moreira. Antes de subir para as suas compras, você vai ver ali já no térreo a maquete, a linda maquete do prédio da Coop Home Office. E ali você vai ter também, né, os nossos profissionais que estarão no plantão de vendas prontos para te recepcionar da melhor forma possível. E lá, você sendo bem atendido pelos nossos profissionais no plantão de vendas da Coop Home Office, você vai conhecer o projeto, você vai conhecer a planta, né, do projeto da Coop Home Office, vai conhecer o funcionamento, né, do prédio através da maquete que você vai ver ali na entrada. E claro, vai conhecer, né, os planos e vai ver que é perfeitamente possível. É um sonho que está ao seu alcance adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. Coop Home Office que vem com esse prédio, né, trazendo mais beleza e mais modernidade para a nossa princesinha dos Ervais. Aqui pelo Mato Grosso do Sul, nós temos aí 2 senadores que devem ir aos Estados Unidos, né, para tentar conversar com o governo de Donald Trump. E o Eduardo Bolsonaro diz que comissão com Nelsinho e Tereza não fala em nome de Bolsonaro e prevê fracasso. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, escolheu a comitiva de senadores que vão aos Estados Unidos, que tem Nelsinho Trade e Tereza Cristina como novo alvo de críticas, né? Essa informação está no Investiga MS de hoje. Pela rede social, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou uma nota pública para registrar de forma categórica e inequívoca que os parlamentares não falaram ou não vão falar em nome do pai dele, Jair Bolsonaro. Abre aspas para Eduardo Bolsonaro: essa iniciativa me parece seguir o padrão de sempre. Políticos que visam adiar o enfrentamento dos problemas reais, vendendo a falsa ideia de uma vitória diplomática, enquanto ignoram o cerne da questão, né? O cerne da questão institucional brasileira. E, segundo ele, trata-se de um gesto de desrespeito à clareza da carta do presidente Donald Trump. Segundo o Eduardo, o presidente norte-americano foi explícito ao apontar os caminhos que o Brasil deve percorrer internamente para restaurar a normalidade democrática. Buscar interlocução sem que o país tenha feito sequer o gesto mínimo de retomar suas liberdades fundamentais, como garantir a liberdade de expressão e cessar perseguições políticas, é vazio de legitimidade. Na avaliação do filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, o constrangimento se agrava com a presença de senadores ligados ao partido do presidente Lula, que sistematicamente adota postura hostis aos Estados Unidos. E é fato, é fato. O que eles vão fazer lá, né? Se não for o governo, né? O presidente pessoalmente. Mas o presidente faz bravatas e bravatas, fala um monte de bobagem, mas coragem para ir lá não tem, né? O Eduardo Bolsonaro completou: reafirmo que não tenho qualquer vínculo com essa iniciativa parlamentar fadada ao fracasso, mas confesso até simpatizar com a ideia de que venham, não por acreditar que terão sucesso, mas porque poderão constatar aquilo que eu e o jornalista Paulo Figueiredo temos dito: não há sequer início de discussão sem anistia ampla, geral e irrestrita, foi o que concluiu Eduardo Bolsonaro. A comissão tem Nelsinho Trade como presidente, Tereza Cristina, Jacques Wagner do PT, Fernando Farias do MDB como titulares e Marcos Pontes do PL, Esperidião Amin do PP, Rogério Carvalho do PT e Carlos Viana do Podemos como suplentes. Eu digo mais, né? O Paulo Figueiredo disse que Tereza Cristina e Nelsinho Trade são traidores da pátria e que não vão lá negociar com o presidente Donald Trump, né? Falando em anistia, né? E ele disse, né, e aponta que a única situação para negociação é anistia geral e irrestrita. Não há outra forma
de se negociar com os Estados Unidos. E sendo um dos poucos ministros do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, poupados pelas sanções dos Estados Unidos, o ministro Luiz Fux se firma como um contraponto às decisões de Alexandre de Moraes, relator da ação penal sobre os supostos planos de golpe, né? Durante a noite de segunda-feira, em julgamento no plenário virtual, Fux votou contra as medidas cautelares impostas na sexta-feira, dia 18, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como o uso da tornozeleira eletrônica e a proibição de utilizar as redes sociais. Fux foi o único integrante da primeira turma do STF a divergir de Moraes nesse caso. Os demais membros do colegiado, ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, chancelaram, né, a decisão do relator. Nada a se surpreender com Flávio Dino, foi o ministro de Justiça do atual desgoverno, e de Cristiano Zanin, que continua sendo advogado do Lula, né, sendo hoje ministro do STF. E André Mendonça e Nunes Marques parecem agora contar com um grande aliado na corte, né? Resta saber o que vem a seguir. Um grande levante, será que chega, né? Finalmente vai haver uma voz forte contra Moraes dentro do Supremo? Parece que sim, né? Parece que sim, até porque eu disse no começo também do vídeo de que setores aí da grande mídia, ou da velha mídia, né? Da mídia carcomida, né? Eles começaram a perceber, né? Depois de muito tempo, depois de muitas perseguições, né? Aquelas senhoras, né, do batom, aquele vendedor de água de quase 80 anos, né, que está preso e depois foi mandado para casa com uma tornozeleira eletrônica. Isso nunca foi perseguição para grande mídia. Só que agora eles sentiram nessa decisão de proibição, né, do presidente de dar entrevistas. Isso atinge diretamente a imprensa que quer ouvir o ex-presidente, não pode porque ele está proibido pela justiça. Percebeu que isso é censura, né? E é uma censura automática, né? Se ela é para o presidente, ela é também para a imprensa. E aí eles começaram, alguns aí soltaram editoriais, alguns canais de televisão soltaram notas dizendo que isso parece ser uma censura, né? Alguns já estão dando a mão à palmatória, devagarinho, né? Devagarinho estão percebendo, porque a coisa vai ficar pior, né? Vai ficar muito pior se deixarem. Vamos falar agora de quem trabalha de verdade, né, pelo progresso do país, pelo progresso do nosso município, a Solo Forte. Solo Forte que tem profissionais experientes e dedicados e é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão com foco em manejo para a alta produtividade das lavouras. E é composta por profissionais com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. Os profissionais da Solo Forte trabalham estreitamente com produtores rurais, pequenos e grandes produtores rurais, utilizando decisões fundamentadas em dados para melhorar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. As equipes da Solo Forte estão constantemente presentes no campo, o que garante um acompanhamento de perto e personalizado de cada lavoura. E são implementados pelos profissionais da Solo Forte práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas e que fazem diminuir os riscos e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. E os competentes profissionais da Solo Forte utilizam de tecnologias avançadas e práticas inovadoras para melhorar a produtividade das lavouras e assim garantir colheitas fartas, abundantes e de alta qualidade. É a Solo Forte que trabalha com o grande e produtor rural aqui em Ponta Porã e em toda a região de fronteira. Seguindo com as informações, falando de novo de Eduardo Bolsonaro, né? Porque o Eduardo Bolsonaro acabou divulgando uma nota nas suas redes sociais, né? No X, no X, no antigo Twitter. O deputado federal Eduardo Bolsonaro declarou em entrevista à Folha também, né, que o Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio das contas bancárias de sua esposa Heloísa Bolsonaro. Ontem foi a dele, né, que foi bloqueada. Hoje de sua esposa. Segundo ele, ela foi informada
da medida ao tentar realizar movimentações financeiras. A decisão vem na esteira de uma medida semelhante à tomada contra o próprio parlamentar, que também teve suas contas bloqueadas. Eduardo relatou que suspeitou da ação após falhar em transações via Pix. A ordem judicial contra ele foi expedida no sábado pelo ministro Alexandre de Moraes. Não há limites, né, pro Moraes. E agora, daqui a pouquinho, ele vai sentir... Primeiro que ele já cancelou o visto de muita gente, né? Tem o passaporte de muita gente apreendido, inclusive o de Jair Bolsonaro. E já bloqueou a conta de muita gente também, né? Dos filhos adolescentes do jornalista Oswaldo Eustáquio, da família do Alan dos Santos, estavam proibidos, né, de receber ajuda e, enfim, estavam passando por dificuldades financeiras, né? Para você ver como é a perseguição e a crueldade do ministro Alexandre de Moraes. E agora ele parte para cima, né, de Eduardo Bolsonaro. Claro, ele vai ter os seus apoios lá, né? E deve passar por essa situação assim, mas sempre acaba criando algumas dificuldades, e esse é o objetivo. Só que isso vai voltar, né? Porque vem a lei Magnitsky e quem vai ser atingido diretamente será o ministro Alexandre de Moraes, que já está, né, com o visto cancelado, e já vem as sanções que vão atingir diretamente Alexandre de Moraes e os ministros aliados. Falar em impeachment, agora há pouco nós estávamos falando em impeachment, são vários pedidos de impeachment, né, que o Senado, que o Davi Alcolumbre não coloca em pauta, mas o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, protocolou hoje um pedido de impeachment contra o ministro do STF do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, né? E em publicação no X, o congressista afirmou que o magistrado ultrapassou todos os limites. Já tem ultrapassado faz tempo. O Magno Malta também, né? E o Eduardo Girão também protocolaram esses dias atrás aí. Alexandre de Moraes ultrapassou todos os limites, tornou-se uma ameaça à liberdade individual, ou às liberdades individuais, e criou um ordenamento jurídico próprio, né? O Senado tem a obrigação de julgar os atos de Moraes, segundo escreveu Flávio Bolsonaro. Em 21 de julho, o senador já anunciou que entraria com um pedido após o ministro bloquear as contas de seu irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e impor medidas restritivas, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O documento que indica que o senador considera as ações tomadas contra os indivíduos como graves, desproporcionais e contrárias ao tratamento dado pelo STF a políticos ligados à esquerda. A ex-presidente Dilma Rousseff, que ele mencionou, em 2016, durante um discurso da ONU, né, ela disse que foi vítima de um golpe. Ele afirmou que, apesar da repercussão internacional, nenhuma medida judicial foi imposta pela Suprema Corte para censurá-la, limitá-la ou considerá-la autora de atos de atentado à soberania nacional. Mas esse papo de soberania nacional só vale para eles, né? Só vale para eles. Mas essa é a questão, mais um pedido de impeachment na mesa do Davi Alcolumbre. Não vai sair, né? Não vai pautar, a não ser que as medidas de sanções cheguem até eles também, né? Porque eles não estavam na mira, agora entraram na mira do governo dos Estados Unidos. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e Davi Alcolumbre, o presidente do Senado Federal. E vamos para as informações internacionais. A terceira rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia foi finalizada em Istambul, aproximadamente 40 minutos, né? 40 minutos decidiram tudo. Após ter iniciado, foi informado nesta quarta-feira, a agência de notícias estatal russa, né, a TASS, citou a fonte, né, para dizer que informou que os dois países chegaram a um acordo para a troca de mais prisioneiros de guerra, abrangendo militares e civis. A principal consequência, essas trocas não apenas de militares, mas também de civis, pode ter, a fonte não foi identificada, mas pode ter vamos dizer assim, pode ter um desdobramento para se encaminhar para o final da guerra, né, para um tratado de paz. Provavelmente nessa negociação aí, que foi em tempo recorde, né, com troca de prisioneiros, mas tudo se encaminha, né, para que os dois países assinem logo um acordo de paz. Falando de mais parceiros comerciais aqui, vamos falar da conveniência Baturité, localizada lá na rua Baltazar Saldanha, né?
na rua Baltazar Saldanha, em frente à GESUL, praticamente já na divisa ali com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. E lá você pode tomar aquela cervejinha saborosa, cervejinha gelada, bater um bom papo com o Carlos Dalzac, o Carlinhos, e também os seus familiares, já que é um ambiente gostoso, agradável e familiar. E você pode também, você que não gosta de uma cervejinha ou que você hoje quer tomar uma bebida diferente, pode encontrar lá um bom vinho, um bom whisky, uma boa vodka, uma outra bebida que seja forte também, né? Que tem gente que gosta. Por exemplo, a cachaça de Minas, né? A cachaçinha de Minas é a grande novidade e a febre do momento lá na conveniência Baturité, de acordo com o Carlinhos Dalzac, né? Ela é em dose única e para quem gosta, né, de pinga de alambique, de cachaça de alambique, né? A cachaça de Minas é uma grande pedida e tem saído bastante, de acordo com o Carlinhos. Então pode ser também, então você aproveita porque tem pinga de Minas, cachaça de Minas lá na Baturité. Para criançada, ou para você que não gosta de bebida alcoólica, tem os refrigerantes, tem sucos, tem salgados, tem bolos e outras coisas ali, né, para criançada e para você que não é chegado em bebida alcoólica. Para aquelas pessoas que não gostam de perder tempo, de enfrentar filas nos grandes supermercados, pode ir lá na Conveniência Baturité, uma conveniência bastante surtida e com certeza você vai achar lá o que você precisa. E o Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos proibiu a participação de mulheres trans em competições esportivas femininas por meio de uma atualização de sua política interna. A alteração acompanha uma ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump no início deste ano. Em razão de ser uma organização com personalidade jurídica federal, possuímos o dever de atender às expectativas do governo federal, conforme comunicado em memorando divulgado na segunda-feira à ABC News. Em fevereiro, Trump assinou uma ordem denominada Mantendo Homens Fora dos Esportes Femininos, que inclui, entre outras ações, o bloqueio de recursos federais para organizações que permitirem a participação de mulheres e meninas trans em competições femininas. Os ataques a pessoas trans atravessam todas as ações dos Estados Unidos na política, né? No seu primeiro dia, essa matéria, não sou eu que estou falando, essa matéria é do site Cliques e Fatos, que consideraram um ataque, né? Mas o presidente do Centro Nacional de Direito das Mulheres dos Estados Unidos, Fátima Gross-Graves, denunciou a decisão e declarou que a medida revela que os Estados Unidos estão sacrificando as necessidades e a segurança de suas atletas em face às pressões políticas. Os próximos Jogos Olímpicos em 2028 serão nos Estados Unidos. E eu quero ver o COI, o Comitê Olímpico Internacional, peitar os Estados Unidos, porque o Comitê Olímpico dos Estados Unidos segue a ordem de Trump e está proibindo atletas trans de disputas femininas, acabando com essa desvantagem. Isso é uma desvantagem, né? E em fevereiro, Trump já havia assinado uma ordem denominada Mantendo Homens Fora dos Esportes Femininos. Falando de mais parceiros comerciais aqui, vamos falar da Futura Soluções Agrícolas, né? A Futura Soluções Agrícolas, que está em Ponta Porã já há 11 anos trabalhando aqui com o Alex e a sua grande equipe, né? E a Futura Soluções Agrícolas é a distribuidora oficial da Eurofield no Mato Grosso do Sul. Futura Soluções Agrícolas, que trabalha com a Eurofield. A Eurofield é uma empresa referência em fabricação de filtros para diesel de alto desempenho e outras soluções para diesel e está presente em mais de 12 países. E aqui em Ponta Porã, o distribuidor oficial para o estado de Mato Grosso do Sul é a Futura Soluções Agrícolas, que também trabalha aí lado a lado ao Homem do Campo, aqui em Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro, nessa fronteira maravilhosa, né? Trabalha com máquinas e implementos agrícolas, né? Se o Homem do Campo tiver algum tipo de problema, é só procurar a equipe da Futura que logo vem a solução. E a Futura Soluções Agrícolas também trabalha com vendas de imóveis urbanos e rurais. Se você mora na cidade e quer ir para o campo, é só procurar a Futura que eles vão providenciar para você um belo lugar para você morar na área rural do nosso município e de nossa região.
E se você quer fazer o caminho inverso, sair do campo e morar na cidade, é só procurar também a Futuras Soluções Agrícolas, que você vai encontrar um bom imóvel bem localizado aqui na área urbana de Ponta Porã e de Pedro Juan Cavalheiro. É a Futuras Soluções Agrícolas, trabalhando lado a lado ao homem do campo em Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro. Vamos falar de esporte, vamos falar do Campeonato Brasileiro, porque hoje tem rodada, né? Hoje começa a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Fluminense e Palmeiras jogam hoje, né? O Ceará e Mirassol também jogam hoje. Corinthians e Cruzeiro também se enfrentam hoje. Ainda tem no dia de hoje, né, pela 16ª rodada, na Vila Belmiro, Santos e Internacional, Bragantino e Flamengo, Vitória e Sport no Barradão. E amanhã um único jogo, Juventude e São Paulo no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, jogam às 18 horas. Vasco e Bahia, Atlético Mineiro e Fortaleza, Grêmio e Botafogo estão envolvidos aí na Copa Sul-Americana e, portanto, não estarão disputando aí, disputando esta rodada, com jogos que deverão ser adiados aí para uma nova data que vai ser marcada pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Deixa eu ver aqui se eu tenho também os jogos de hoje da Copa Sul-Americana, né? Copa Sul-Americana que teve ontem o Vasco da Gama empatando em 1-1 com o Independente del Valle, depois de já ter perdido por 4-0 fora de casa. Então, com o placar agregado em 5-1, né? Sobrou, o Independente del Valle sobrou, não deu chances para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama está eliminado da Copa Sul-Americana. Nós tivemos também o Bahia jogando contra o América de Cali, havia empatado em 0-0, né, lá em Salvador, e ontem em Cali acabou perdendo por 2-0 e está eliminado também. O Central Córdoba também, né, que havia empatado o seu primeiro confronto aí fora de casa, ganhou por 3-0 e está classificado para a fase de oitavas de final, né, da Copa Sul-Americana. Então, nós tivemos, além desse jogo aí do Vasco Independente del Valle 1-1, o América de Cali 2, Bahia 0, tivemos esse, né, do Cerro Largo, o Central Córdoba, né, que ganhou do Cerro Largo por 3-0. Hoje nós temos o Palestino enfrentando o Bolívar. O Bolívar ganhou o primeiro por 3-0, né, deve se classificar. O Grêmio joga hoje também contra o Aliança Lima. Perdeu fora de casa por 2-0, vai ter que devolver o placar aí, 2 gols de diferença, para levar pelo menos para os pênaltis. O Once Caldas, que venceu fora de casa por 3-0, vai jogar em casa contra o Clube Deportivo San Antônio Bulo Bulo. E amanhã, o Guarani, que sofreu uma derrota de 5-0 fora de casa, recebe a Universidade do Chile. E o Atlético Mineiro, que ganhou fora de casa do Bucaramanga, vai receber o Atlético Bucaramanga amanhã, jogando em Minas Gerais. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.